meus amados queridos irmãos, como vocês estão? Mais um dia aqui, né, para estudar mais um Salmo 21 hoje, né, Eduardo? Sim. Primeiro dia da semana, domingo. Então, bora lá para mais uma mensagem. Vou estar lendo aqui uma mensagem que eu pedi para vocês, tá? Deus é seu defensor diante das injustiças. Aitofel era conselheiro de Davi, homem de confiança com palavras ditas como vindas de Deus. Está lá em 2 Samuel, capítulo 16, no versículo 23. Mas quando Absalão se rebelou contra o pai, Aitofel o traiu e passou para o lado do inimigo. A dor foi profunda. Não era um soldado qualquer, mas um amigo íntimo, alguém que fazia parte do círculo de confiança. Davi sentiu o golpe e orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Está lá em 2 Samuel, capítulo 15, versículo 31. E Deus ouviu o plano de Aitofel e foi rejeitado, e sua influência caiu em silêncio. Algumas das traições mais dolorosas vêm de quem sentava à mesa conosco. Elas ferem mais fundo, porque vêm de quem conhecia nosso coração. Davi, porém, nos ensina a não revidar, e sim confiar. Deus vê o que os olhos não enxergam, ouve orações sinceras e age no tempo certo. Nenhuma traição escapa do seu olhar. A traição dói, mas não o destrói. Quando seu refúgio é o Senhor, ele desfaz conselhos perversos, protege os que nele confiam e restaura os que tentam derrubar. A traição de homens nunca será maior que a fidelidade de Deus. Então, a traição de homens nunca será maior que a fidelidade de Deus. O que eu quero passar aqui através dessa mensagem aqui para vocês dentro de casa? Que independente de qualquer traição que aconteça na sua vida, de algum amigo, de alguém próximo, né, de algum parente próximo, se é alguém que você confia muito e foi lá e te punhalou pelas costas, né, te traiu, falou algo que você contou para ele em segredo, vamos supor, você foi lá e falou alguma coisa para uma pessoa, né, contou um segredo para ela que ela não poderia contar para ninguém. Aí ela vai lá e começa a espalhar boatos sobre o que você contou para ela. Então ela te traiu. Se essa pessoa fez isso com você, faz igual Davi. Não revida não briga, não caça confusão, né, Eduardo? O que você tem que fazer? Fazer igual Davi. Orar, entregar nas mãos de Deus, ter confiança que Deus está vendo, porque Deus vê tudo, né, gente? É igual nós temos costume de falar aqui nos nossos vídeos, nada fique escondido debaixo da presença de Deus, né? Debaixo das vistas de Deus, nada fique escondido. Tudo que você faz aqui na terra, Deus está vendo. Então, se você é uma pessoa que busca a Deus, está ali sempre presente na presença de Deus, e teve um amigo seu que de confiança te traiu, igual aconteceu com Davi, você pode ter certeza que se você clamar a Deus, entregar nas mãos de Deus, Deus vai lutar por você, Deus vai te defender. Não precisa nem de você abrir sua boca contra aquela pessoa, porque o mal vai cair sobre ela. Porque tudo que se faz é que se paga, né? O bem que você faz hoje, amanhã você colhe. O mal que você faz hoje, amanhã você colhe. Então aqui Davi está nos mostrando que o amigo mais íntimo que ele tinha, que era um soldado, né? Que era um amigo íntimo dele, de confiança, passou pro lado do filho dele, Absalão, né, Eduardo? É Absalão, né, que fala aqui, né? Absalão. Uhum. Absalão, ele ficou contra Davi, contra o pai, o próprio pai. Absalão ficou contra o seu próprio pai, que era o Davi. Aí quando Absalão se rebelou contra o seu pai, né, Davi, o soldado de Davi, que era um soldado íntimo, um amigo íntimo, passou pro lado do filho de Davi. E os conselhos que ele dava para Davi, ele começou a dar para Absalão. Aí Davi foi lá e orou. E quando Davi orou, o que o Davi falou para Deus?
Ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Pediu para Deus, né, transformar em loucura os conselhos de Aitofel. Por quê? Porque ele tinha traído a amizade, né, de Davi. Então Davi estava pedindo como se um pedido de justiça, Eduardo, né? Eu confiei tanto naquela pessoa, que aquela pessoa era tanto meu amigo, que ele me traiu com meu próprio filho. Ele passou pro lado do meu próprio filho. Então você que tem uma pessoa íntima, um amigo íntimo, ou até alguém da sua família que você tem muito apego, é íntimo com ela, é de confiança, e essa pessoa te traiu, te magoou, deixa nas mãos de Deus. Só você clamar a Deus, pedir por misericórdia, pedir por auxílio e deixar nas mãos de Deus para Deus trabalhar nessa parte. Esse é o conselhinho de hoje que eu quero passar para vocês aí de casa, né? E a mesma coisa nós, se nós não pode pisar na bola com o nosso próximo, né? Com o nosso amigo, né, Eduardo? Nós temos que andar certinho. Se alguém te contou alguma coisa de confiança, não sai esparramando para ninguém, não. Não vão virar papagaio, não, né? Uma pessoa repetiu alguma coisa para você, você pega e passa pro outro. Não vamos fazer isso não, porque isso não é do agrado de Deus. Vamos controlar o que nós ouve e o que nós fala, né? Se o Eduardo veio e me contou alguma coisa, eu tenho que controlar para eu não sair esparramando, né? Porque isso não é do agrado de Deus. O que é do agrado de Deus? É sempre levar palavras de bênção, palavras de cura, palavras de amor ao próximo, e não sair esparramando boatos, sair esparramando segredos, né? Que vai contrariar a outra pessoa. Então vamos ficar em paz, vamos viver em paz, porque o mundo hoje em dia tá muito mal, tá muito perverso, ninguém quer ver o bem de ninguém, só quer ver a queda, né, do próximo. Então vamos ser esse tipo de pessoa, não? Vamos carregar a luz de Jesus Cristo sobre a nossa cabeça, sobre o nosso ser, né, Eduardo? Vou passar a palavra agora para o Eduardo. Eduardo vai ler o Salmo 21, orar o Salmo, orar o Salmo 21. Bora lá, Eduardo? Bora lá. Então bora lá. A paz de Deus a todos, como vocês estão? Como já é de costume, hoje estamos aqui com o Salmo 21 e já pega sua Bíblia aí para ler com a gente e vamos analisar o que esse Salmo passa pra gente hoje, né? O título diz assim: Gratidão pela vitória. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Tu satisfizeste os seus mais profundos desejos, e ele lhe deste o que ele pediu. Tu o recebestes com bênçãos preciosas, e pusestes uma coroa de ouro na sua cabeça. O rei pediu vida, e tu lhe destes vida longa sem fim. A glória do rei é grande, porque tu o ajudastes. Tu lhe destes majestade e fama. As tuas bênçãos estão sobre ele, para sempre. E a tua presença lhe dá muita alegria. O rei confia no Senhor, ó Deus Altíssimo. E por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos com a sua força, ele o prenderá. Todos os que odeiam, ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei matará todos. Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Ele atirará as suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Senhor Deus, nós te louvaremos. Por causa do teu poder, nós cantaremos e louvaremos a tua força. Amém. Então, Eduardo, quem que era o rei aí? Era Davi. Davi mesmo estava falando com Deus, o rei, né? Então ele estava falando para Deus dele mesmo, né? Tava agradecendo o rei. Quem que era o rei? O rei era Davi, né? Então Davi tava ali agradecendo, tava o que mais, Eduardo? No salmo anterior, ele tava fazendo uma oração, pedindo ajuda, né? Nas questões da vida dele. E aqui já era ele agradecendo porque Deus já tinha cumprido com aquilo. No salmo de ontem, no salmo 20, nós falamos assim, será que esse rei que Davi estava orando era pro filho dele, pro Salomão? Porque Salomão era o filho de Davi e ele pegou o título de rei, eu posso falar título de rei, Eduardo? O título de rei, Davi passou o título de rei para Salomão. Só que não, no Salmo 20 também,
Davi se referia a ele mesmo como rei. Então, ali no Salmo 20, no Salmo de ontem, Davi se referia a ele mesmo como rei. O único salmo que depois, mais pra frente, Davi faz pro filho dele, acho que tá lá pro Salmo 70, alguma coisa assim, que é para Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, que foi o rei que pediu sabedoria para Deus. Ele teve entendimento, né, Salomão, né? Estamos falando dele agora, mas ele foi o mais sábio, ele pediu sabedoria para Deus. Em vez dele pedir riqueza, ele quer saber de riqueza, não. Meu pai já deixou riqueza para mim, né? Riqueza, deixou um reino. Um reinado, eu sou rei. Pra que eu vou virar para Deus, vou pedir mais riqueza, sei que eu vou morrer, não vou levar nada disso. E Salomão foi lá e pediu o quê? Sabedoria. E Davi, ele, por mais que ele pecasse, errasse, ele era o segundo, como é que eu posso dizer? Eu quero aprender a falar essa palavra. Pois eu vou falar para vocês amanhã. Eu não quero falar errado não, mas dando continuidade aí, Eduardo. Aqui, ó, como eu estava dizendo, o Salmo 20 era oração pela vitória. Então era uma oração antes de partir para aquela situação que ele estava querendo a vitória dele, né? Pedindo para Deus. E no Salmo 21 já era a gratidão pela vitória. Então Deus tinha ido ao encontro de Davi, né? Que fala, né? Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz. O rei quem? Davi. Está muito feliz porque lhe deste força. Está muito contente porque o tornaste vitorioso. Então ali Davi já estava agradecendo a Deus porque Deus tinha ido ao encontro dele, não é mesmo? Tu fizestes os meus mais profundos desejos e lhe deste o que ele pediu. Então, aqui, mais uma vez comprovando que Deus foi ao encontro de Davi, não é? Aham, isso mesmo. Davi pediu e foi lá, Deus foi lá ao encontro dele e cumpriu o desejo do coração de Davi, né? Sim. Tu o recebestes com bênçãos preciosas e puseste uma coroa de ouro na sua cabeça. Aqui era o que Deus tinha feito com Davi, né? Recebeu ele com bênçãos preciosas, colocou uma coroa de ouro em sua cabeça. O rei pediu vida e tu lhe destes vida longa sem fim. Davi, com quantos anos Davi morreu? Com quantos anos? Ixi, agora você me pegou? Eu não sei. Mas eu acho que ele viveu bastante, né? Eu acho. Ele viveu muito tempo, eu acho. Mas não vai passar a saber disso. Com quantos anos Davi morreu, né? Eu só sei que ele começou Deus de cedo, ele já foi escolhido por Deus. Ele era pastor de ovelha, né? Davi era pastor de ovelha, ninguém dava nada pro Davi. Que Davi era miudinho, frangido, né? E Davi foi ali e matou Golias, né? Era Golias? Gigante Golias, né? É Golias mesmo? É. Davi foi lá e matou ele com pôs uma pedrinha lá no estilingue, lá deu uma rodada, falou estilingue. Soltou bem na cabeça. E soltou o trem, pegou bem na cabeça do gigante, matou o gigante, né? E daí pra frente Davi começou, né, a cumprir os planos de Deus, né, os planos que Deus tinha na vida dele. Pode continuar, Eduardo. A glória do rei é grande porque tu o ajudastes. Então Davi era um rei vitorioso assim, porque Deus estava do lado dele. Tu lhe deste majestade e fama. Ele era um grande rei, era famoso nos outros reinos. Eu acredito que os outros reinos sabiam como é que eu posso dizer? Do reinado, né? Da fama de Davi. Da fama que Davi tinha naquela época, né? Muitas pessoas conheceram Davi sim, como que quis guerrear, né, contra ele, né? Muitos outros reinos, outros reis quis derrubar Davi, né? Mas Deus sempre estava lhe dando vitória pra ele. Gente, vocês sabiam que através dos salmos, a sua mente começa a entender várias coisas e depois você começar a estudar a Bíblia, começar a estudar as outras passagens da Bíblia, você aprende muito mais quando você começa pelos salmos. Quando você começa pelo salmo, parece que abre uma chavinha aqui na sua mente. Aí depois você vai para Provérbio, Eclesiastes, né, Eduardo? Começa por esses 3 capítulos da Bíblia. Salmo, Provérbio e Eclesiastes. E é o que nós vamos fazer aqui, eu e o Dudu vai fazer aqui com vocês. Nós vamos estudar os Salmos, todo, depois vai passar para Provérbio, né, Eduardo? E depois Eclesiastes.
Eu não sei falar essa palavra Eclesiastes. direito. Eclesiastes. Depois nós vai passar para esse capítulo da Bíblia. Aí depois nós volta, vai estudar os outros capítulos. Pra quê? Porque aí abre a nossa mente, destranca aquela chavinha de dúvida. Será que eu vou dar conta? Não vou? Será que o que eu vou estar lendo ali realmente é isso mesmo? Será que o que eu estou passando pro povo de casa é o certo? Eu tenho certeza que sim, porque nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, né, Eduardo? Quando nós chamamos Jesus para perto de nós, é Jesus que direciona, é Jesus que nos guia, mostra o que nós temos que falar, o que nós temos que dizer, como nós temos que agir. Tem hora que nós ri aqui, brinca com vocês, mas é só para descontrair, para tirar a tristeza do coração de vocês aí de casa. Porque para falar de Deus sempre tem que ter um sorriso no rosto, né, Eduardo? E Davi aqui, ele venceu muitas batalhas e foi muito feliz também. Davi foi muito feliz quando ele esteve aqui neste mundo, né? As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Aí, o que eu acabei de falar, né? Quando a presença de Deus está sobre nós, né, Eduardo, não dá alegria para nós? Dá bastante alegria. Por isso que quando eu falo de Deus, quando eu falo de Jesus, eu sempre fico com um sorriso no rosto. Porque eu gosto de falar de Deus, de Jesus. Então nos traz alegria. Foi o que Deus fez, trouxe alegria para Davi, né? Então Davi foi um rei muito alegre. Pode dar continuidade ao que você ia falar. O rei confia no Senhor, ó Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. Então aqui demonstra a confiança que Davi tinha por Deus, né? E por causa dessa confiança e do amor de Deus por ele, ele será rei para sempre, até depois de sua morte. O rei prenderá os seus inimigos, com sua força ele prenderá todos os que odeiam. Ele aparecerá e destruirá como um fogo devorador. Então aqui já seria da força que Davi tinha, né, no seu reinado, contra seus inimigos, seus rivais, né, de guerra, até espiritualmente. Na sua ira, o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. Aqui já Deus também ajudava Davi contra seus inimigos, no combate ali, dando Com força, certeza. fé. Nenhum dos seus descendentes ficará vivo. O rei o matará a todos. Aqui já seria que Davi ia acabar com todos, até os descendentes, até a última linhagem, digamos assim. Dos seus inimigos. Os inimigos planejam maldades e traições contra Davi. Dessa parte aqui já faz até uma semelhança com a mensagem que minha mãe tinha dito do Aitofel, né? Que ele acabou traindo Davi, né? Era amigo e acabou traindo. Era o amigo íntimo de Davi, né? Aitofel. Traições contra o rei. Nome estranho, né? Uns Aitofel. nomes meio assim complicados de dizer, ainda mais eu tenho dificuldade na fala. Aitofel. Eduardo, é isso mesmo? Aitofel? Sem o Thor. Sem o Thor. Aitofel. Isso. Era um soldado de Davi. Conselheiro. Amigo íntimo. Então ali falou o que, Eduardo? Os inimigos planejam maldades e traições contra o rei, porém não terão sucesso. Viu? Aitofel não teve sucesso porque Não teve. Davi orou. Porque Davi foi ali, orou e ele não teve sucesso. Por mais que ele passou pro lado lá de Absalão, ele não teve sucesso. Por quê? Porque Davi sempre clamava a Deus. Sempre pedia pela misericórdia de Deus. E Deus via retidão no coração de Davi. E Deus abençoava Davi. Igual eu falei, Davi, ele pecou muito, errou muito. Mas sempre ele estava ali, perante a Deus, arrependido pelos seus pecados. Ah, mas Davi pecou muito, errou muito, e mesmo assim Deus abençoou. Ele pecava, ele errava, mas ele não cometia o mesmo erro. Que igual eu falei pra vocês, errar uma vez é humano, persistir no erro já é burrice, né? Então assim, se Davi cometeu um erro, aquele erro que ele cometeu, ele não tornou a repetir aquele erro. Pode ser que ele cometeu algum outro que desagradou a Deus, né? Mas aquele erro ali, o outro, igual ele pegou o soldado dele, pôs na frente do exército e matou, ele cometeu isso só uma vez. Então ele não tornou a repetir, porque aí nem Deus ia perdoar ele, né? Se ele fizesse isso, ai Davi, acorda aí. Você pegou a mulher do seu soldado, agora você querer pegar a outra mulher do seu soldado, tá querendo matar o seu soldado pra ficar com as mulheres deles? Não, Davi não cometia o mesmo erro.
Era erro igual nós que nós cometemos no nosso dia a dia, alguma fala, algum jeito, algum comportamento, né, Eduardo? Alguma atitude. Isso que era pecados, alguns erros que Davi, porque ele era humano, gente. Davi era humano igual nós. Era humano e ele estava ali prestes a errar e também prestes a se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. E é o que nós temos que aprender com Davi. Se você errou, se você pecou, se arrepende dos seus pecados, dos seus erros, mas não torna a repetir. Não torna a repetir. Porque eu já falei, Deus é bom, não besta. Né? Deus, ele é bom. O tempo todo Deus é bom. Mas ele não é besta. Né? Deus é justiça. Ele é justo. Né? Ele é justo porque ele está ali pronto a te perdoar. Mas ele é justiça porque ele pode te perdoar, mas você vai pagar por aquilo que você cometeu, né? Então vamos andar em retidão, fazer igual Davi, andar no caminho certo, clamar ao Senhor por tua misericórdia, andar no caminho santo, caminho verdadeiro. Ah, Jane, qual que é o caminho santo? Esse é o caminho santo verdadeiro, a palavra de Deus. Caminho santo e verdadeiro. A palavra de Deus que vai te ensinar como você deve agir neste mundo. Ah, mas eu não gosto de ir na igreja. Começa a ler a Bíblia que uma hora Deus toca no teu coração e vai aparecer uma casa de Deus na sua frente para você entrar e começar a ir para a igreja. Porque a igreja é fundamental na nossa vida também, tá? Como eu disse, eu não estou aqui para falar de religião. Eu falei igreja, vocês entenderam? Eu falei a palavra igreja, né, Eduardo? Não foi religião. Igreja, né? Igreja é fundamental na nossa vida. Então é bom quando a gente vai na igreja, aprende alguma coisa lá, mas você vai aprender realmente aqui, ó. Tá bom? Aqui no finalzinho já para finalizar. Ele atirará suas flechas contra eles e os fará fugir. Ó Senhor Deus, nós te louvaremos por causa do teu poder. Por causa do teu poder nós cantaremos e louvaremos a tua força. Então pessoal, aqui no Salmo 21 era um salmo de agradecimento a Deus que Davi estava fazendo pelas suas vitórias. Não só por um específico, mas todas que Deus tinha dado a Davi. Então vamos ser igual a Davi. Cada vitória, aquela pequenininha vitória que você conquistou, pode, com todo o seu esforço, vamos agradecer a Deus que Ele estava ali te ajudando. Ele estava ali com você para passar por aquilo. Então vamos ser igual a Davi. A mais pequena vitória ou a mais grande vitória, vamos agradecer a Deus. Ah, que vitória? Qualquer uma. Eu acabei de sair do serviço, terminei meu dia de trabalho. Oh, glória a Deus. Já é uma vitória. Já é uma vitória. Ah, acabei de sair da escola, terminei minha aula agora. Oh, glória a Deus. Venci meu dia. Venci minha aula. Isso é uma vitória. Acordar com vida já é uma Se vitória. você acordou, foi pro seu trabalho, venceu o dia e tá voltando pra casa com saúde, nada te aconteceu, é uma vitória. Porque eu já falei, o inimigo ele tá com flechas, lançando flecha em você, tentando de qualquer custo te atingir. Só não pegue em você, porque Deus manda os anjos dele para te guardar e te proteger da seta do inimigo. É uma batalha espiritual, o inimigo tá de qualquer forma, tentando te atingir, tentando que aconteça qualquer coisa com você. Mas só não acontece porque você clama o Senhor, busca pela presença do Senhor, e o Senhor te protege. Ah, Jane, mas tem muita gente que não ora, não busca a Deus e não acontece nada com ela. Mas aí é Deus. Ah, também. não. Aí agora eu vou falar pra vocês. Vocês sabiam que o diabo também faz com que não acontece nada com aquelas pessoas para que eles não busquem a Deus? Sério? Porque ele... Sério? Você não sabia disso? Você assistiu o filme Deus Não Está Morto e não prestou atenção? Outra diquinha de filme que eu vou passar pra vocês, que eu tava assistindo de novo, e já é a quarta vez que eu assisto. Deus Não Está Morto. O primeiro. Lá fala que que o inimigo... Tem pessoas que não têm costume de orar, que não têm costume de agradecer, que não têm costume de buscar a Deus, que vive conforme a vida vai levando. E nada acontece com ela. Nada de ruim acontece com ela. E ela tem uma vida boa, tem uma vida maravilhosa.
é dinheiro na conta, é casão grande, é carro do melhor e nada acontece com ela. E ela não tem religião nenhuma, não busca a Deus, não acredita em Deus. Sabe por que o diabo não faz nada com essas pessoas? Não atinge essas pessoas? Lá no filme explica. Porque se o diabo fizer que alguma coisa acontece com elas, pode ser que elas correm pro lado de Deus. Vai clamar a Deus por misericórdia, por ajuda, por proteção. Aí é onde o diabo deixa ela ficar quietinha no canto dela. Não, ela tá vivendo assim, então deixa ela viver assim, porque aí ela não tá nem tá se importando se Deus existe ou não. Nem tá ligando se Deus existe ou não. Aí é onde o diabo não toca naquelas pessoas, para ele não ver elas correr pro lado de Deus. Porque muitas pessoas esperam que aconteça alguma coisa com elas, para elas pegar e ir buscar a misericórdia de Deus. É igual eu já falei, né? Deus mostra uma, Deus mostra duas, já na terceira você já tá ali, ó, pá, quebrando a cara. Mas Deus mostrou 2 vezes, você que não prestou atenção. Aí na terceira você acorda pra vida e você fala, não, agora é hora de eu buscar a Deus. Aí tem certas coisas que não acontecem com pessoas neste mundo, que ela vive uma vida agradável, uma vida boa, porque o diabo não quer que ela pede socorro pra Deus. Acesse lá outra diquinha de filme. Deus não está morto, tem que ser o primeiro, porque são 4 filmes. São 4 sequências, né, Eduardo? Não sei se é 4 ou é 5. É, eu acho que é 4, vou falar 4. São 4 sequências, então é o primeiro, Deus não está morto. Aí ela deixa bem claro porque que tem pessoas que não servem a Deus e não acontece nada com elas. E já tem outras que servem a Deus e mesmo assim tá acontecendo alguma coisa com elas. Igual Davi servia a Deus. E ele tava o tempo todo ali, ó, o povo querendo pegar ele de qualquer jeito, querendo atingir ele de qualquer jeito, né, Eduardo? Derrotar ele de qualquer jeito. Porque o inimigo queria derrotar Davi pra ver, será que na hora que eu derrotar ele vai deixar de servir esse Deus? Ele vai deixar de acreditar nesse Deus? É a mesma coisa nós que serve a Deus. Acontece as coisas com nós, porque o inimigo planeja, vou fazer que acontece isso com essa pessoa pra ver se ela para de servir esse Deus que ela serve, para de pedir socorro, para de pedir misericórdia. Mas não, que com nós não. Tá acontecendo e nós tá pedindo a misericórdia de Deus, né, Eduardo? Tá, o trem tá feio pro nosso lado, nós tá correndo pro lado de Deus. Vem cá, Jesus, vem cá, me ajuda. Nós tá querendo agarrar Jesus e não soltar nunca mais, né? Então temos que ser assim. Por isso que nós que servemos a Deus somos um povo muito perseguido. Nós somos um povo muito perseguido, né? Porque o povo aponta demais o dedo para nós, né? E por isso que nós não podemos fazer o mesmo. Não podemos praticar os mesmos atos que o próximo pratica contra ao nosso respeito. Nós temos que ser diferente, né, Eduardo? Quer falar mais alguma coisinha, Eduardo? Então, pessoal, nesse salmo aqui é ensinado que devemos ser gratos igual Davi foi. Vamos ser gratos por o simples fato de acordar, respirando, vamos ser gratos. O simples fato de ter um alimento na sua mesa, vamos ser gratos. Vamos ser gratos por ter uma coberta quando a gente vai dormir para nos aquecer. Vamos ser gratos de ter uma cama que a gente deita para dormir. Vamos ser gratos de ter um teto sobre a gente. Então vamos ser gratos, pessoal. Gratidão. A palavra de hoje é gratidão. Sempre, né? Sempre. E é isso? É isso. Então essa é a mensagem de hoje. Saudar todos vocês com a santa paz de Deus, com a presença de Deus, que a presença de Deus esteja dentro de cada lar, que a presença de Deus esteja neste mundo, que a presença de Deus esteja dentro dos hospitais, curando cada pessoa necessitada, né, transformando vidas. E que a presença de Deus esteja dentro dos nossos corações, né, Eduardo? Amém. Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo de Deus nos ensina o melhor caminho a seguir, que é Jesus Cristo, né? Então, eu saúdo a todos vocês com a santa paz de Deus e fique com Deus e até amanhã com o Salmo 22. A paz de Deus a todos, fiquem com Deus. Curte esse vídeo se você gostou, comenta o que você achou, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a gente. Fique com Deus e até amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau, até